A DC Comics acaba de revelar que o Superman teve um mentor esquecido no passado, quando ele era jovem. Mas será que este professor é realmente um amigo ou um inimigo disfarçado? Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje vamos fazer o resumo e análise da edição 1089 da HQ Superman Action Comics. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. O capítulo começa exatamente de onde paramos a edição anterior, com os Kent sendo visitados por Adam Blake, um professor da escola de Clark que parece já ter descoberto que Clark e Superboy são a mesma pessoa. Devido ao nervosismo e impulso da idade, Clark pergunta a Blake se ele é do governo. E depois de perceber que essa não foi a melhor coisa a dizer, Clark tenta corrigir dizendo que não sabe do que ele está falando. Mas já é tarde demais. Um garoto comum jamais perguntaria esse lance do governo, a não ser que ele tivesse poderes e temesse ser descoberto, temesse a ideia de um militar batendo em sua porta com questões sobre alienígenas. Pois é, Blake deduziu o maior medo da família Kent. No entanto, ele nega qualquer envolvimento com o governo e revela que não tem interesse em expor o segredo de Clark, pois ele tem um segredo próprio. Clark não é o único herói em Smallville. Adam Blake é, na verdade, um velho super-herói conhecido como Capitão Cometa. Ele é tão antigo que, para vocês terem ideia, Martha era criança quando ouvia histórias sobre ele. De todo modo, ele explicou que vinha observando Superboy há bastante tempo. Dotado de telecinese e uma leve habilidade de clarividência, Blake estava aposentado, mas mantinha-se vigilante, atento às ameaças cósmicas. Ao longo de sua vida, ele identificou um padrão bem preocupante. Diversos mundos habitados por jovens heróis poderosos semelhantes ao Superboy falharam miseravelmente em suas missões, levando seus planetas à destruição. A conclusão dele era muito clara. Esses jovens não estavam prontos para se tornarem heróis ou protetores, e ele não queria que a Terra seguisse o mesmo caminho. O Capitão Cometa diz que Clark terá que ter cuidado na maneira como ele usa seus poderes se quiser que as pessoas da Terra saibam que ele está do lado deles. Nesse ponto, Clark está cheio de perguntas para fazer, mas Blake simplesmente diz que já está tarde e promete que ele e Clark conversarão novamente. Vale lembrar que o narrador da história é o Superman, que está lembrando de seu passado. Ele admite que deveria ter percebido os sinais de alerta naquele momento. O comportamento frio do Capitão Cometa ao falar das catástrofes, sua maneira de se referir à humanidade e até a forma como ele explorava sua antiga fama em Smallville, especialmente com Jonathan e Martha. Afinal, o Capitão Cometa havia operado por ali antes de desaparecer por décadas, e agora reaparecia como se nada tivesse mudado. Bom, no dia seguinte, Clark sente um pouco de desconfiança em relação ao Capitão Cometa, a ponto de ignorar as ordens de Jonathan de usar seus poderes apenas quando necessário. Ele leva uma bronca de seu pai, e apesar de obedecê-lo, sai com cara de poucos amigos. Martha, por outro lado, reclama de Clark ter estragado sua quinta camisa do Superboy enquanto parava criminosos, e o aconselha a parar as balas com as mãos em vez de deixá-las atingir o seu corpo. Essa reclamação deixa Clark ainda mais irritado, e frustrado decide ir para a escola mais cedo. Aqui descobrimos que, depois que a escola foi danificada pelo incêndio no capítulo anterior, há uma escassez de salas de aula disponíveis e os alunos têm que fazer suas aulas ao ar livre no campo. Então, lá estava Clark, encantado pela beleza e o perfume de Lana Lang, enquanto o professor Blake começou a dar uma lição que parecia excessivamente direcionada. Ele falava sobre o jovem faraó Tutankhamon,
um garoto com poderes e autoridade imensos que impactou seu mundo, mas que também cometeu muitos erros. Aquela aula era mesmo para Clark, mas como o jovem estava completamente distraído pela presença de Lana, Blake chamou sua atenção mais de uma vez. Na hora do intervalo, Clark finalmente tenta falar com Lana, mas é empurrado por aquele valentão que mais uma vez decidiu provocá-lo. Clark, já aborrecido, precisou reunir toda a sua força de vontade para não reagir violentamente. Só que parece que dessa vez, Clark deu um leve empurrão no valentão, o que só fez com que ele se sentisse ainda pior. Então ele sai correndo e quando chega num ponto que ninguém o vê, ele simplesmente troca para seu traje de herói e sai voando em super velocidade. Ao sair do Kansas, o Superboy tenta se chocar com tudo em uma montanha como uma forma de aliviar seu estresse. Contudo, nem aqui ele tem paz, porque o Capitão Cometa o impede, o segurando pela capa, e dá uma bronca no jovem herói por deixar a escola tão rapidamente. Se bem que Clark tem razão em responder que esse é um período livre, então não deve haver problema. Daí, o Capitão Cometa decide que este é um bom momento para testar os poderes do Superboy. Então, ele o coloca contra uma praga de gafanhotos prestes a dizimar as plantações de Smallville. Instintivamente, o Superboy tenta congelar o enxame com seu super sopro, mas só acaba os espalhando ainda mais. Ele tenta realizar golpes com as palmas de suas mãos, tenta usar a super velocidade criando um redemoinho de vento, mas percebeu que os métodos usuais não funcionariam. Foi aí que ele começou a entender a verdadeira lição. Ele não deveria agir apenas como alguém com superpoderes, e sim como o garoto da fazenda que sempre foi. Afinal, ele conhecia muito bem os gafanhotos. Sabia que seguiam certos sons e reagiam a mudanças climáticas. E, bom, usando esse conhecimento, ele assovia em uma frequência específica que desorienta os gafanhotos. Como os gafanhotos não têm mais senso de direção, o Superboy os leva facilmente para o norte, onde o clima frio os devolve a um estado dócil e desacelera seu metabolismo. Dessa forma, o Superboy volta para casa satisfeito por ter cumprido sua tarefa sem danificar o seu traje. Mas não pode deixar de se perguntar por que o Capitão Cometa desapareceu tão repentinamente. O que o Superboy não sabe é que o Capitão Cometa está aliado ao General Sam Lane, e ambos estavam observando suas ações de uma van ali perto. O Capitão Cometa relata a Lane que o Superboy é provavelmente uma ameaça à segurança nacional, e eles devem avaliar quaisquer medidas contra o herói. E com isso chegamos ao fim de Action Comics 1089. E esse capítulo deixou claro que o Capitão Cometa não voltou como um simples mentor, mas como alguém que já está de olho em cada passo do Superboy. No fundo, ele não confia em Clark, e junto com o General Lane, enxerga o jovem herói como uma ameaça para o mundo. Ou seja, ele é provavelmente aquele ser misterioso que apareceu no primeiro capítulo e que está decidido a acabar com o Superboy. Vamos aguardar a continuação, que está preparando um embate épico entre o Superboy e o Capitão Cometa. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar todos os próximos capítulos dessa fase incrível do Superman. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.